palestra ou a conversa a gente colocou esse título do conhecimento, a nossa trilha vai ser pensar essas três camadas, né? O profissional da tecnologia, a mordomia e o conhecimento, né? Como essas três podem interagir na nossa vida como servos do Senhor, né? Então, pensando primeiro o profissional de tecnologia, um termo bem, né? A gente vai na direção de falar principalmente da tecnologia digital, mas pensando tecnologia como um todo, a tecnologia tem pelo menos quatro momentos na história, né? Um primeiro momento, a quem fazia tecnologia que era considerada tecnologia, né? Então, a gente fala aí desde os primórdios da humanidade, talvez até 1000 anos atrás. Então, era o ferreiro, era o marceneiro, era aquele que com as suas mãos construía alguma coisa, ele era o símbolo da tecnologia. Depois disso, a tecnologia passa mais como se fosse ideias, né? Então, o escritor era o tecnólogo, né? O músico, o filósofo, né? Mais próximos de nós temos a tecnologia pensada como alguma coisa que era muito grande. Por exemplo, na Primeira e na Segunda Guerra, quem tinha o maior barco, quem tinha o maior navio, quem tinha o maior tanque, tinha a melhor tecnologia, né? E aí, mais próximo da gente, parece que a tecnologia, quanto menor ela parece que ela tem mais tecnologia envolvida, né? Acho que um grande exemplo disso seria os nossos aparelhos de celular, né? Então, a tecnologia passa, pelo menos, por esses quatro ambientes, né? Lógico que hoje a gente usa os quatro momentos, a gente usa pensando em tecnologia. Mas, como a gente está falando para irmãos dentro da igreja, eu só queria citar algo que em Mateus, no livro de Mateus, início do Novo Testamento, quando fala que Jesus tinha aprendido a profissão do pai, José, usado esse termo tecno, né, tecne, que vai como esse primeiro momento da tecnologia, quando o tecnólogo era aquele que sabia fazer algo, né? No caso de Jesus, como marceneiro, que foi a profissão que aprendeu do pai, né? Então, tudo que se fala de tecnologia a partir daí usa essa raiz, né? Tecne, que foi o que foi escrito se referindo a Jesus, né? Então, o profissional de tecnologia, como discípulo de Jesus, ele pode ter alguns respaldos do que ele faz hoje, pensando que Jesus também era tecnólogo, né? Agora, quando a gente fala em profissional de tecnologia, isso aqui é quase uma brincadeira. A gente divide em três profissionais. Tem aquele que é o nerd, que a gente lembra aquele cara alto, com óculos de fundo de garrafa, né? Normalmente sabe muita coisa de algo bem específico, né? Normalmente ele tem um bacharel, um mestrado, um doutorado, né? Do outro lado, a gente tem o geek, que é aquele que não é exatamente um profissional de tecnologia, mas ele sabe fazer várias coisas, né? Um pouquinho de cada ele faz ali. E a gente tem mais especificamente o profissional de tecnologia, que a gente fala que trabalha de porte, né? Normalmente ele tem um bacharel, ele pode ter um mestrado, né? E fora do Brasil, às vezes a gente fala a expressão tecnólogo, né? Dentro do Brasil, essa expressão não ficou muito boa. O Ministério da Educação, o tecnólogo, daí vem o bacharel. Aí confundir um pouquinho isso, né? Então, no Brasil, a gente usa mais o profissional de tecnologia. Mas fora do Brasil, quando a gente vai ler, às vezes a gente chama de tecnólogo, aquele que trabalha com essa tecnologia digital. Então, a gente está pensando em computadores, processamento, internet, coisa desse tipo, né? Então, talvez, na nossa caminhada, de vez em quando, eu vou usar o termo tecnólogo, até porque fica um pouquinho menor. Então, bom, se a gente pensou um pouquinho quem é o profissional de tecnologia, eu queria chamar a atenção um pouquinho por que a gente colocou a palavra mordomia. Não é uma palavra muito usada fora da igreja, né? Dentro da igreja, eu acho que a gente já tem bem entendimento do que é isso, mas eu queria só lembrar um pouquinho, né? Que o nosso grande foco, o nosso grande alvo,
é a glória de Deus, né? E, colocando de uma forma bem concreta, a glória de Deus, a gente trabalha a salvação das pessoas, né? A gente trabalha o alívio da dor, a compaixão pelas pessoas, né? Dentro da glória de Deus, a gente pode pensar também a vocação de cada um, aí pensando a vocação do profissional de tecnologia, mas não para ele se sentir realizado, mas ele usar esse dom e esse talento para fazer Deus conhecido, né? E também para a gente pensar a restauração, a redenção da criação, né? Será que a gente poderia pensar a redenção das várias ciências e aí a redenção da tecnologia também? Então, eu acho que a gente tem que pensar coisas como esses temas dentro da mordomia. E o que nós vamos fazer, né? Essa mordomia é para fazer algo, né? Por exemplo, um sonho que às vezes a gente comenta são 6 zeros. O que a gente gostaria? Que fosse zero o número de vilas e bairros que não tem igreja. Então, a gente gostaria que todo mundo tivesse acesso a uma igreja, né? Que fosse zero o número de pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho, né? E algumas outras lives, quem está assistindo, mas a gente pode falar sem medo que pelo menos 1/3 do mundo nunca ouviu falar de Jesus, né? A gente não pode confundir, não são pessoas que ouviram e não aceitaram, né? São pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, eles não tiveram nem a oportunidade de dizer sim ou não. A gente gostaria que fosse zero o número de culturas orais que não têm acesso à Bíblia em áudio. De novo, grande parte do mundo, na realidade, ele não aprende lendo, ele aprende ouvindo e de outras formas, né? Então, para a gente, que o evangelho chegue a eles, a gente deveria trabalhar com Bíblias em áudio e outros materiais, né? Que todas as línguas tivessem a palavra de Deus traduzida, né? De maneira que eles possam ter acesso às escrituras, né? Que fosse zero o número de línguas sem a palavra de Deus. Que todos os povos, que todos os grupos étnicos do planeta tivessem discipuladores, missionários, cristãos, a igreja ali presente, né? E que todos os cristãos entendessem o seu chamado e para nós aqui, né, que todos os profissionais de tecnologia conseguissem enxergar este dom que ele tem na mão e como ele participa da missão de Deus, do reino de Deus, da sua igreja, usando isso que ele domina, né? Pensando especificamente no Brasil, nós temos alguns segmentos que ainda necessita maior avanço do evangelho entre eles, né? Precisa de mais inovação, de mais tecnologia, de mais formas criativas, né? Só para citar os quilombolas, os ciganos, os sertanejos, os indígenas, os ribeirinhos, os surdos, os pantaneiros e os refugiados, né? Refugiados ou imigrantes. Então, são alguns desafios dentro do Brasil que tem todo sentido nós, como profissionais de tecnologia, usarmos este dom para fazer Deus conhecido entre eles. A igreja, na sua história, sempre olhou para fora, viu a tecnologia disponível e se apoderou dessa tecnologia para fazer Deus conhecido, né? Então, a gente pode pensar a rota da seda, chegando aí, espalhando o evangelho, né? A gente pode pensar as caravelas, né? Fazendo o evangelho sair de um continente para outro continente. A gente pode pensar as locomotivas, levando o evangelho que chegou na costa, ela indo para o centro daqueles continentes, né? No caso do Brasil, o evangelho chegando em Anápolis, né? Que veio pelas locomotivas, né? E, mais recentemente, os aviões que aí nos permitem chegar em qualquer lugar do planeta, né? E, estranhamente, talvez em 48 horas a gente consegue dar a volta no mundo de avião, e, estranhamente, existem locais no planeta onde que nós, como igreja, ainda não chegamos para levar a palavra de Deus, né? Quem trabalha na área de tecnologia está muito familiarizado, eu creio, com a Revolução Industrial, ou com as 4 revoluções industriais, né? E que a igreja também aprendeu a usar o que essas revoluções trouxe para anunciar o evangelho, para apresentar Cristo às pessoas, né?
Então, a gente poderia pensar a primeira revolução industrial, a segunda, a terceira, mas agora, 2020, talvez já aí alguns anos aí para trás, a gente está vivendo a quarta revolução industrial. Então, essa quarta revolução industrial, o que os estudiosos estão falando, que elas devem impactar o mundo, ou estão impactando o mundo, 10 vezes mais do que a última revolução, que foi a revolução das máquinas, né? E tem tudo a ver com dados, com informação, com conhecimento, como a gente usa isso para as nossas ações, né? Então, a gente tem convidado profissionais de tecnologia a entender melhor o que é essa quarta revolução industrial e como Deus pode ser anunciado usando essas tecnologias, né? Então, entender o nosso tempo, usar o nosso talento, né? E principalmente dar tudo que puder, né? A nossa capacidade mental, o nosso tempo, os nossos recursos de uma forma geral, para que Deus possa ser anunciado em todos os locais. Bom, respirando um pouquinho, eu espero que quem está acompanhando aqui a gente está falando sobre o profissional de tecnologia e a mordomia do conhecimento, né? Então, mordomia deve ser em todas as áreas da nossa vida, mas nós puxamos isso para o profissional de tecnologia, principalmente aquele que está focado na gestão do conhecimento. É bem interessante olhar lá em Provérbios, então a gente está falando aí de umas centenas de anos atrás, que o escritor fez uma pequena diferenciação entre o conhecimento e a sabedoria, né? Então está escrito: entendido adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios busca a sabedoria, né? Não é algo novo que a gente está falando. Aparentemente, o nosso Senhor já trazia isso para a gente pensar um pouquinho. Eu vou falar um pouquinho técnico, mas eu vou tentar. A gente trabalha com uma pirâmide, que é os dados, a gente coleta os dados, a gente entende esses dados e chama de informação, a gente utiliza essa informação que a gente entende como conhecimento, e aí a gente tem a capacidade de chegar até a sabedoria. Para alguns é conhecido como a hierarquia Dirk, ou a pirâmide do conhecimento, pirâmide dos dados, cada um apresenta de uma forma, mas é algo básico do que a gente trabalha com a gestão do conhecimento. Então, nada mais é do que pensar as informações para as estratégias de qualquer organização, seja ela com direções da nossa fé ou não, né? Só pontuando que existem algumas gestões, né? A gestão da tecnologia da informação, ela é diferente da gestão dos dados e ela é diferente da gestão do conhecimento. Elas se confundem, elas usam alguns ativos, são os mesmos, mas elas são diferentes. No Brasil, a gente não tem muito essa experiência, mas fora do Brasil, alguns países já têm, por exemplo, algumas igrejas como os pastores de tecnologia. E, normalmente, eles estão usando um pouco da gestão da tecnologia da informação e um pouco da gestão do conhecimento, além do seu conhecimento teológico, né? Então, confunde um pouquinho dessas daqui, mas o nosso conversa hoje é sobre a gestão do conhecimento. Então, quando a gente fala mordomia do conhecimento, para aqueles que quiserem se aprofundar mais, a gente está falando sobre a gestão do conhecimento, mas na realidade com outro objetivo, que é o olhar do reino de Deus. Essa frase aqui, a gente precisaria fazer uma reunião com vários profissionais de tecnologia e cristãos para a gente juntos definir, né? Porque na gestão do conhecimento, o que se fala muito hoje nas grandes empresas são em decisões tomadas a partir dos dados, né? Então a gente olha para os dados e toma as melhores decisões para onde as empresas querem chegar.
Qual que é a dificuldade com isso? É que nós não tomamos decisões pelos dados, nós tomamos a decisão ouvindo o Espírito Santo. Mas os dados, a informação, o conhecimento está aí para nos ajudar a ouvir o Espírito Santo, né? Para orar especificamente, né? Para ver onde o Espírito Santo está se movendo no planeta e a gente correr para lá e ver o que Deus está fazendo, né? Bom, isto não é novo na igreja espalhada pelo mundo, isso não é novo no movimento missionário, né? Antigamente, a gente usava mais o termo missionário pesquisador, também missionário estrategista, né? Isso foi muito comum desde a década de 70, quando o movimento Lausanne e outros movimentos iniciaram, tentando entender, tem 2000 anos que Jesus ressuscitou, que Jesus nos comissionou e aonde a igreja chegou. Então, nós começamos a pensar, né? Então, nós precisamos de mais informação, de mais dados, melhorar a nossa estratégia para cumprir a tarefa de fazer Deus conhecido em todos os campos. Eu estou vendo aqui que a gente está ainda no meio da nossa conversa, então vai dar tempo para mim ir um pouquinho mais pensando nos dados, né? Quando a gente fala em dado, é qualquer anotação, qualquer registro da realidade que a gente possa fazer. O profissional de tecnologia vê isso bem fácil se a gente falar que é um registro na tabela do Excel. Então, se você trabalhar com um registro, já é um dado, né? Há pouco tempo atrás, a gente estava fazendo um projeto procurando todas as igrejas do Brasil. A gente trabalhou com 280 mil registros, tentando encontrar como que a igreja está espalhada pelo Brasil. É um pouquinho de Big Data, de Small Data, para quem tem trabalhado com essas tecnologias, né? Quando a gente pega o dado e consegue entender ele, ver sobre o que ele está falando, a gente diz que isso se tornou uma informação, né? E ela começa a ter algum valor, né? O que a gente quer dizer como conhecimento? Eu sei o dado, a informação deste lado, e deste lado eu sei aonde a minha organização quer chegar. A minha organização quer vender produtos alimentícios, né? A minha organização quer vender sapato, né? Então eu sei o meu alvo, a minha missão, o meu objetivo, e eu tenho dados e informações que me permitem tomar decisões estratégicas, né? E o quarto etapa da minha pirâmide, né, é a sabedoria. Aqui fica, eu achei bem interessante, estes conceitos começam a aparecer ali na década de 60, década de 70, estão melhores trabalhados hoje, mas a sabedoria era quando a organização ela deixa de olhar para o umbigo dela e ela começa a olhar que não é só a missão, a visão e os objetivos dela que importam. Se ela não pensar na geração futura, não adianta ela ficar rica hoje e a geração futura morrer, não ter água potável, né? Ter uma camada do ozônio destruída. Então, as organizações começaram a pensar, opa, a gente precisa pensar em algo maior. Alguns autores começam até a falar que a gente precisa pensar no sobrenatural. Quem será que é esse sobrenatural? Da onde será que vem esta sabedoria? Bom, uma outra forma de enxergar é esta aqui. Eu acho que você está conseguindo ver a imagem, né? Então, eu tenho um dado ali, a gente não sabe exatamente o que são esses registros, né? A gente estuda ele, a gente começa a olhar, opa, isso aqui se tornou informação. Eu sei que está falando sobre isto ou sobre aquilo, né? Eu sei quais são os meus objetivos, ela se torna conhecimento. Mas como que ela se torna sabedoria? Um exemplo prático para nós é, por exemplo, pensar aonde estão todas as aldeias indígenas. Onde estão as mais de 5 mil aldeias espalhadas pelo Brasil? Aí a gente começa a descobrir que essas aldeias são divididas em povos e línguas diferentes. Aí a gente começa a ter informação. Mas a minha igreja local, ela quer investir num projeto de tradução da Bíblia.
Então, o objetivo da minha igreja é um projeto de tradução da Bíblia. O objetivo da minha igreja é o plantio de igrejas. O objetivo da minha igreja é fazer uma ação social. Agora que eu tenho a informação de onde estão as aldeias dos povos indígenas, eu tenho informação de onde a igreja quer investir, a gente começa a ter um conhecimento, a gente começa a agir de uma maneira mais planejada, de uma forma mais estratégica, né? A sabedoria vem quando a gente ajoelha no chão e fala: Deus, que direção que é para mim? Eu já entendi o cenário, eu sei para onde eu posso ir, mas o Senhor me diz aonde o Senhor está ou onde o Senhor quer que eu vou, né? Aí a gente começa a ter a sabedoria. Bom, nos ajuda a orar mais específico, nos ajuda a ouvir e entender melhor o Espírito Santo e nos ajuda a entender o desejo de Deus, não os nossos desejos, mas os desejos de Deus. Eu preciso pontuar que esses 4 camadas ou da pirâmide foram pensados muito na modernidade, então na década de 70, década de 60, né? E era muito claro para as pessoas naquele tempo que toda vez que eu tinha uma informação e um conhecimento, isso provocava uma ação. Então, vamos pensar assim, eu tinha essa informação, esse conhecimento, eu vou ganhar dinheiro com ele. Né? Eu vou montar a minha empresa, eu vou expandir a minha empresa, né? Eu vou enviar mais missionários. Né? Então, ter o conhecimento já significava que a gente deveria tomar uma ação. Aparentemente, a nova geração na pós-modernidade não enxerga dessa forma. Né? Então, nessas 4 camadas, alguns especialistas estão colocando mais uma camada, que a gente chama de ação, ideias, ou de ativação de ideias, ou também de inovação, né? Colocar coisa para funcionar. Dessa maneira, a gente tem mais uma camada. Então, a gente tem os dados, que se transformam em informação, que junto com os nossos planejamentos viram conhecimento, e aí a gente tem que ter certeza que a pessoa vai fazer alguma coisa, né? Puxando para o nosso lado, dentro da igreja, seria aquela conversa de sair que, já que nós conhecemos a verdade, já que nós conhecemos o autor da vida, né? Nós devemos sair das 4 paredes, né? E ir ver aonde que o autor da vida quer se fazer conhecido, né? Em todos os cantos do mundo. Bom, mas a gente pode expandir isso um pouco, porque a gente é brasileiro, né? Então a gente pega os dados e de repente a gente puxa lá de fora, de um lugar que ninguém sabe dizer de onde, que é a intuição. Então a gente traz algo da intuição que nos ajuda a tomar melhores decisões, né? Às vezes a gente é criativo demais como brasileiro, né? Então a gente tem informação, a gente entendeu, mas a gente começa a desenhar e aí sai um planejamento para evangelizar surfistas, né? A gente não sabia todo o processo, mas agora vamos ser criativos, né? Como que a gente faz isso? Essas tribos urbanas, como a gente chega até elas para fazer Deus conhecido, né? E às vezes não. O que é muito importante, às vezes a gente quer fazer uma ação estratégica, uma ação missionária, e a gente precisa chamar aqueles que já têm experiência, né? A gente já tem o conhecimento, então o conhecimento é saber os dados e as informações, a gente quer saber onde a gente quer chegar, a gente tem a nossa missão e a nossa visão e nossos objetivos, mas precisa de algo mais, né? Por exemplo, como que a gente vai evangelizar os quilombolas? Não é só a gente sair do nosso carro e ir lá no meio de uma comunidade quilombola, né? Vamos procurar aquelas que têm experiência, que já fazem este trabalho com os quilombolas, né? Como chegar no acampamento de cigano e apresentar a Bíblia, né? Vamos procurar aqueles que já trabalham com ciganos e vamos aprender. Nas diversas áreas da nossa vida, a gente pode trazer essa experiência para completar o que a gente está pensando. Bom, Rômulo e a turma que está ouvindo, a gente navegou aí um pouquinho, bem rápido, dando algumas explanações, né? O que seria esse profissional de tecnologia,
O que a gente está falando de mordomia, né? De usar todo o que a gente é capaz de fazer para o reino de Deus, né? E tentamos descrever aqui o que seria esse conhecimento. Para ser a frase do o profissional de tecnologia, a mordomia do conhecimento, né? Mas o nosso desejo é que cada profissional de tecnologia comece a fazer algo. Por isso a gente quer dar alguns exemplos. Eu não sei se a gente tem perguntas também até aqui. A gente vai mostrar alguns exemplos de mordomia do conhecimento, mas também de algumas outras ações que o profissional de tecnologia, ou que a gente precisa do profissional de tecnologia se envolver, né? Principalmente pensando naqueles profissionais de alto desempenho, né? Este é um exemplo de um projeto que eu estou na frente, que é tentar mapear todas as aldeias dentro do Brasil. Então, a gente está falando mais de 5.000 aldeias, né? Às vezes, a Igreja Brasileira, o movimento missionário brasileiro, tem investido bastante, seriamente, há bastante tempo, em envio de missionários para os povos indígenas e também o envio de missionários indígenas, né? Acredita-se, ou nós entendemos que já chegamos em grande parte dos povos indígenas dentro do Brasil, que já traduzimos a Bíblia para muitos povos, muitas línguas dentro do Brasil, mas será se cada aldeia ou as pessoas que moram nesta aldeia, ela tem acesso a uma igreja ou tem acesso à palavra de Deus na sua língua? Então a gente está indo para esse outro lado, olhando a geografia, olhando o espaço, né? Para ver se todas essas aldeias têm acesso a uma igreja. Se eu fosse o governo, seria o mesmo pensamento para responder se todos os brasileiros, indígenas ou não, se têm acesso à escola, se todos os brasileiros têm acesso a um hospital. Então, essa mesma tecnologia para pensar o espaço, a mobilidade, o acesso a estes serviços, a gente está pensando para as aldeias e o acesso a uma igreja. Este é um outro exemplo do Jerry. Aqui a gente está falando do Japão, lá em Tóquio. Ele olhou a sua igreja, onde a sua igreja estava distribuído na cidade de Tóquio, né? E se ela estava distribuída nos melhores locais, né? Então a gente tem uma mancha aqui, que a gente tem a densidade populacional, aonde a igreja dele está presente, né? E ele está tentando entender, será se a minha próxima igreja que eu vou plantar, eu vou construir, aí eu estava pensando no melhor local, as pessoas estão ali, então ele começa a olhar desta forma. Este é um outro exemplo, reconhecimento facial. Vários países no mundo estão conseguindo bloquear a entrada de novos missionários ou estão expulsando expulsando pessoas de dentro dos seus países, porque eles conseguem reconhecer, né? Mas que outras utilidades a gente pode para esse tipo de ferramenta, né? Uma empresa no Brasil especialista nesse tipo de tecnologia tem oferecido para as igrejas, né? Para trabalho, para saber que as pessoas chegaram na igreja, se as pessoas estão tendo alguma dificuldade para chegar na igreja, né? Mas também a gente tem que pensar na questão da segurança, né? O Brasil, a última pesquisa, a gente entende que o Brasil tem mais de 15.000 missionários de tempo integral. Parte deles estão em países de perseguição, né? O que a gente pode pensar na questão da segurança para esses irmãos das nossas igrejas que estão assumindo este compromisso de fazer Deus conhecido em locais que estão usando esse tipo de tecnologia? Este é um outro trabalho que a gente está envolvido também, que são os povos que vão aprender melhor ou ouvir melhor a palavra de Deus em áudio, né? Mas a gente precisa de mais criatividade, mais inovação na distribuição da Bíblia, seja ela em texto, seja ela em áudio, seja ela em vídeo,
né? A questão é como dar acesso da melhor forma possível e de todas as formas possíveis para que as pessoas possam ler, ouvir e assistir a Bíblia para entender a palavra do nosso Senhor, né? Isso a gente tem que falar um pouquinho de oralidade. A oralidade, a forma mais simples da gente pensar, são pessoas analfabetas, mas vai muito além disso. São pessoas que preferem aprender sem o escrito, né? O que a gente pode olhar que toda a humanidade, em algum momento, só aprendia assim, porque não existia nada escrito, né? A escrita foi chegando depois na humanidade. Em algum momento, nós valorizamos muito a escrita, mas a verdade é que hoje, com a internet, YouTube, várias outras formas da disseminação de informação, tem se notado que não só aqueles povos tradicionais, ou povos indígenas, ou povos das florestas, que aprendem sem ler, mas também várias pessoas dentro dos grandes centros urbanos, né? Então, como nós vamos ensinar a palavra de Deus dentro desse contexto, né? E, basicamente, quando a gente fala de um arquivo MP3 para áudio ou de um arquivo MP4 para vídeo, a gente tem querendo que o profissional de tecnologia se envolva, né? Entenda como a gente pode usar essas tecnologias para espalhar a palavra de Deus ao redor do mundo, né? Algo muito comum que tem sido falado é a gamificação. Então, qualquer profissional, principalmente os desenvolvedores, o pessoal que escreve código, vai desenvolver um novo software, quase todos têm colocado alguma coisa de gamificação, né? A gamificação, simplificando ela, seria aquele que você vai seguir uma jornada e você vai ganhando coisas. Isso te anima a continuar aquela jornada, né? Como a gente pode usar isso para as pessoas lerem a Bíblia, para as pessoas serem discipuladas, para as pessoas serem evangelizadas, né? Então, aqui eu cito um livro de um colega, o Abel Bastos, ele fez o mestrado nele, pensando a evangelização utilizando a gamificação. Um projeto excelente e que hoje quase todo profissional de tecnologia em algum momento ouviu falar ou tem trabalhado com a gamificação. A leitura profunda, o deep learning, né? É muito interessante a gente olhar que no Brasil a segunda língua oficial é Libras, a língua dos surdos, né? Mas é a segunda língua oficial. E ainda hoje a gente não tem a Bíblia completa traduzida. Apesar de todos os desafios que nós se tem nos últimos 40 anos, de várias iniciativas tentando fazer essa tradução, mas uma das dificuldades é como você entrega ela, porque você vai entregar essa tradução em vídeo, e com certeza antigamente era muito mais difícil, hoje parece ser mais fácil, né? Mas eu coloco 3 exemplos aqui no slide que não são de cristãos, infelizmente, mas que são excelentes exemplos de possibilidades da distribuição de conteúdo para a comunidade surda, né? Um exemplo é do Quênia. Ele usa uma luva e tudo que a luva faz é gravado no vídeo e produzido em texto naquele momento, né? O outro é um exemplo do Brasil, que o computador, a partir da inteligência artificial e outras coisas, consegue ler tudo que ele faz na mão. Um outro é um projeto que foi feito para o governo, hoje está com um banco, mas você pode utilizar ele, que tudo está no seu site, ele traduz para Libras, né? Nós, como profissionais, nós, como igreja, deveríamos ser os inovadores, né? Os que estão à frente do seu tempo, porque nós temos uma obrigação muito grande, né? E uma oportunidade muito grande, né? Que é ser esse embaixador de Deus, né? E anunciar ele em todos os lugares do mundo. E hoje a gente não poderia fazer isso sem essas tecnologias, né? Então a gente precisa ter profissionais de tecnologia capacitados que entendam o poder de Deus, que entendam o que Deus está fazendo e perceba que a sua tecnologia, o seu dom, precisa ser utilizado.